Olá, essa é mais uma aula de Word 2010 e dando continuidade aqui às nossas guias, às nossas abas, dessa vez a aba Correspondências. Essa é uma aba pouco utilizada, mas de repente por questão de necessidade. Aqui a gente vai ter uma automação do que a gente chamava e ainda chama de mala direta. E como funciona? Imagine que você tem vários destinatários para enviar. Não sei, pode ser correspondências, pode ser e-mails, por exemplo. Assim como a gente recebe às vezes carta, sei lá, com alguma promoção, alguma coisa, sei lá, de banco, alguma coisa, e você percebe que tem que só o seu nome muda naquele texto, e o resto do texto é todo igual, todo padrão, né? E tem como a gente fazer isso utilizando o Word, tá? A gente talvez não consiga ver tudo exatamente aqui na prática, principalmente porque vai demandar alguns preparos, tanto de texto e tudo mais, mas é importante a gente saber que existe essas funções e, e onde encontrar elas, caso seja questionado em alguma prova. Então também, dependendo do cargo a ser ocupado aí, se for na parte de emissão aí de correspondência, alguma coisa, pode ser que isso aqui venha a ser útil para você, tá? Então, a primeira parte delas, pode ver que a caixa chama criar. Então você pode utilizar o Word para criar tanto envelope quanto etiqueta, tá? Então clicando aqui no botão envelopes, o Word vai mostrar essa janela e, e aonde você vai colocar todos os endereços. Pode ver que ele dá uma opção aqui de você buscar através de alguma fonte, né? De uma série de endereços ou digitar aqui manualmente, tá? E também a parte do remetente, então ele faz a parte dos dois aqui, destinatário e remetente. Daqui, dependendo da sua configuração que você já deixar de envelope, você já pode imprimir daqui mesmo. Então imagine que você digita já cada endereço aqui, remetente e tal, e imprime. Tá? E a mesma coisa vale para etiquetas. Se a gente clicar no segundo botão aqui, ele vai abrir a mesma janela, mas com essa parte selecionada. Então aqui é a mesma coisa, você vai definir, falar para o Word qual tipo de etiqueta exatamente você está usando, e aí você vai fazer sua digitação aqui e imprimir, né? Então isso facilita bastante, porque nem sempre a gente vai ter no Word o tamanho exato do envelope ou da etiqueta que a gente estiver utilizando. Depois a gente tem aí sim a parte de mala direta, tá? Primeiro a gente seleciona os destinatários, então a gente pode digitar uma lista inteira, vai colocar aqui todos os dados das pessoas, tá? Ou até usando uma lista que já exista. Aí ele vai, tipo, vai te perguntar, ó, em qual arquivo está essa lista pronta. Ele aceita diversos formatos e aí ele vai tentar tratar e lidar com esses dados. E partindo daí, você pode iniciar uma mala direta, seja enviar carta ou e-mail ou diversos envelopes ou etiquetas e assim por diante, né? Isso vai depender da sua necessidade. Clicando aqui em iniciar mala direta, o Word vai perguntar que tipo de documento você está trabalhando naquele momento. No caso, como a gente não colocou nada ainda, nem colocou destinatário, ele entende que a gente está fazendo um documento normal do Word. Mas também pode ser carta, e-mail, envelope, etiqueta e diretórios. Então, à medida que a gente vai clicando aqui, por exemplo, a mensagem de e-mail, ele vai se readequando de acordo com o que a gente falar para ele que está trabalhando, né? Que nem aqui, ó, tem tamanho do envelope, tá? Como a gente falou lá antes, tá? Opções de impressão, qual orientação a gente vai estar colocando no envelope na impressora e assim por diante, né? Então, o Word facilita muito o dia a dia de quem trabalha com isso. Todas essas opções aqui vão estar disponíveis se a gente estiver realmente trabalhando com uma série de destinatários e tudo mais. Coisa que a gente não vai fazer nessa aula, tá bem? Então, é importante saber as ferramentas, que elas estão aqui. E aí a gente vai dar continuidade já na nossa aba revisão, tá? Na guia revisão, a gente também tem diversas ferramentas aqui.
muito interessantes e muito úteis dependendo aí da sua necessidade e uso. A primeira delas é a revisão gramatical, que a gente já viu aqui embaixo, tá? Clicando aqui ele vai sair correndo o texto um a um, cada erro, para ver o que dá para ser alterado, utilizando o nosso idioma, no caso aqui já está aqui, Português Brasil, tá bem? Em seguida, o pesquisar, tá? O pesquisar é literalmente pesquisar no texto aqui o que a gente precisar, tá? A gente vai digitar o texto aqui e o Word vai procurar para nós. Bem simples, mas muito útil também, tá? Dicionário de sinônimos, isso é bem bacana. Se você estiver precisando de algum sinônimo, o Word pode sugerir para você estar alterando aí no seu texto. Por exemplo, o que está selecionado aqui? Introdução. Ele dá algumas opções para a gente estar substituindo. Vamos dar um exemplo se fosse entrada, inserir. Ah, legal. Aí ele substitui. Maravilha. Então assim que funciona. Você seleciona a palavra aqui, clica nesse botão, inserir, ou até copia se você quiser, não quiser necessariamente substituir a palavra naquele momento. Depois a gente tem contar palavras, que é exatamente a mesma janela que a gente viu quando clica aqui embaixo, tá bem? Tem já uma contagem legal do nosso documento. E depois a parte de idioma. Tradução, você pode estar traduzindo, o Word faz esse trabalho para você, ele vai procurar alguma ferramenta online e vai fazer a tradução. Pode ser o documento inteiro, pode ser só o texto selecionado ou pode ser uma palavra, tá bem? Você pode alterar aqui o idioma de tradução nessa opção. Ainda na parte de idioma, você pode definir em que idioma o Word está trabalhando o tempo todo e suas preferências, tá? Aqui a gente tem uma série de opções que pode mudar o comportamento do Word aí, em como ele lida com o nosso documento. Depois, a caixa dos comentários já é mais interessante. O comentário vai funcionar da seguinte forma. Imagine que você não é quem está redigindo aquele documento, mas sim quem está revisando. E aí você precisa deixar alguns comentários pro autor para falar para ele, olha, aqui não está legal, olha, aqui ficou bom, aqui precisa ser alterado. E aí você pode usar os comentários. Um exemplo disso, em qualquer lugar que a gente estiver no texto, ou até se a gente tiver uma seleção, por exemplo, essa frase não ficou bacana, ou esse parágrafo inteiro precisa ser alterado, a gente vai selecionar, vai clicar em novo comentário. Então veja bem, o que ele fez? Abriu uma nova coluna aqui, essa coluna ela é visível, ela pode ser impressa ou não, então é importante pensar que ele manteve a delimitação da página, mas ele abriu um espaço maior para caber os comentários. E ele deixou selecionado um comentário para essa parte aqui que a gente já tinha selecionado. Então, por exemplo, sei lá, pode ser refazer, ficou incoerente, enfim, o comentário você pode ir embora nele aqui até onde você precisar, tá? Tirou a seleção, o comentário fica ali e ele aponta certinho para qual parte do texto ele está apontando. Pode ser uma palavra também, não tem problema. Novo comentário, e aí você vai fazer o comentário que você quiser aqui, nesse caso, tá? Até aí, tudo bacana. Você pode navegar entre comentários, se for um documento com vários comentários, ir para o próximo, para o anterior, e excluir os comentários. Pode ser até excluir todos os comentários aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então isso é bacana porque isso não altera o texto. Você pode ir fazendo apontamentos, né, no texto e aí depois vai ser decidido o que fazer com esses caras. Depois a gente vai ter outra que vai um pouquinho mais além, uma outra opção. Eles chamam aqui de controle. E como que funciona? O revisor ele vai fazer alterações no texto, mas o Word vai entender que isso é uma revisão, tá? E aí depois vai ser possível comparar ou até ver o que foi alterado nesse texto. Então, como funciona? O revisor que começar a fazer o seu trabalho, ele vai abrir o documento, vai vir aqui em revisão e vai colocar controlar alterações. Tá? A partir de agora, o Word está ali monitorando
vendo o que o cara está alterando. Então aqui essa palavra aqui, não era isso que ele queria dizer, ele queria dizer conceito. Veja bem, olha o que ele fez. Ele riscou aqui a palavra anterior e grifou a palavra nova. E ainda deixou uma demarcação aqui. Isso vai seguir daqui para frente, tudo que for alterado. Por exemplo, eu deletei essa linha aqui, isso aqui eu troquei por essa palavra e assim por diante, tá? E aí eu posso parar de controlar minhas alterações. Aqui minha revisão acabou, beleza, o texto está inteiro revisado. Quando esse documento for enviado para a pessoa, ele vai ver desse jeito. Mas não quer dizer que ele vai ser impresso dessa forma. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui na página 4, como que ela seria impressa. Tudo bem, por enquanto está assim, principalmente porque o próprio Word entende aqui o que a gente quer imprimir. Por exemplo, a gente quer imprimir marcações, não queremos imprimir marcações. E aí pode ver que sumiu ali, ó. Ah, não, queremos imprimir marcações, principalmente porque eu vou dar uma versão impressa para a pessoa, da versão impressa da revisão, entendeu? Para a pessoa. Então também eu posso escolher fazer isso. O Word compreende o que a gente está querendo imprimir nesse momento. É importante ter esse cuidado. Ou até mesmo, enquanto o texto estiver assim, ainda em revisão, a gente vai falar assim para o Word. Eu quero mostrar a original, por exemplo, ó, sem as alterações que foram feitas, tá? Quero mostrar a original com marcação, ou a final com marcação, ou a final sem marcação nenhuma. Quer dizer, aqui já foram feitas todas as alterações, tá? Beleza. Por fim, a gente tem aqui, ó, o painel de revisão, tá? E aí esse é interessante porque depois que a pessoa recebe esse texto revisado, ela pode aceitar ou rejeitar alterações. E aí a gente vai finalizar tudo que tiver demarcado aqui que foi alterado. Então, por exemplo, essa alteração, legal, vou aceitar ela. Pronto, o Word já entendeu e ele vai para a próxima. Aceito. Ah, não, essa aqui eu não gostei não, essa aqui eu gosto da forma como ficou antes. Beleza. Aí ele está falando assim, ó, você apagou esse parágrafo aqui. Tudo bem, esse parágrafo pode ser apagado. Pronto. E aí apagou e a gente não tem mais nenhuma revisão a ser vista, né? Ou seja, foi tudo decidido, foi tudo alterado e pronto. Então essa é uma forma de fazer revisão no Word de uma forma controlada, né? Quando você precisa ter versões, quando você precisa que o usuário visualize o que está sendo trabalhado, principalmente se for um documento que tem mais pessoas trabalhando junto, né? Então isso é muito útil, essa parte aqui é muito útil, ao invés da gente só sair fazendo alterações no texto de uma outra pessoa e depois ela vai falar, eu não sei o que foi alterado, foi um texto de 200 páginas, eu não consigo saber tudo que foi alterado, cada vírgula, cada ponto, cada acento, né? E assim por diante. Depois a gente tem comparar, tá? Se a gente tiver mais de uma versão, no caso aqui, essa comparação, o Word precisa que sejam 2 arquivos separados, tá? Então, o que a gente teria que ter feito no caso? O revisor vai, salva um novo arquivo, faz todas as alterações, e aí você abre os 2 arquivos aqui diferentes. E aí depois ele vai fazer exatamente isso, ele vai comparar, vai ver o que tem de diferente e vai mostrar para o usuário. Também é uma outra forma bem bacana, bem interessante. Caso não tenha sido usado essa parte num único arquivo, pode ser feito dessa forma. E por fim, restringir a edição. Você pode bloquear e falar, não, eu não quero que ninguém altere esse texto, e se for possível aplicar uma senha. E por que isso? Porque também, como a gente falou, se for um documento que está sendo trabalhado por várias pessoas, ou até salvo num local compartilhado, tá? Você consegue bloquear, você consegue falar para o Word quais usuários você não quer que consiga fazer alterações nesse documento, tá? Então esse botão aqui vai servir para isso. Assim a gente finaliza a nossa parte das guias correspondências e revisão, e aí depois a gente vai finalizar com a guia exibição, tá?
Tá ok? Muito obrigado por essa aula e até a próxima.